Esse é o canal Espírita Responde número 104 e hoje nós vamos falar sobre a reencarnação passada de Adolf Hitler como o rei Davi, algo muito comentado e discutido no meio espírita. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã, mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje foi enviada pelo amigo Felipe Nascimento e ele diz o seguinte, olha só: boa noite, professor Luiz Fernando. Parabéns pelo trabalho no canal Espírita. Tem ampliado muito os meus horizontes. Eu li o livro O Sublime Peregrino e nele diz que Hitler foi uma reencarnação do rei Davi. Confesso que fiquei bastante surpreso. Você saberia alguma coisa a mais sobre isso? Seria verdade? Muito obrigado desde já e um fraterno abraço. Felipe, muito obrigado pela pergunta e pela confiança e vamos lá então. Bom, pessoal, falar em Hitler, nazismo, Holocausto é sempre muito complicado quando falamos pelo ponto de vista espiritual. Eu vou deixar aqui para vocês, aqui embaixo na descrição, 2 links para 2 vídeos aqui do canal Espírita, onde nós já tratamos mais ou menos sobre o assunto. Esse vídeo aqui, onde eu falo para vocês sobre o nazismo na visão espírita, e esse outro vídeo aqui, que nos dá conta de que o espírito de Hitler está em uma prisão espiritual no planeta Plutão. Bom, pessoal, mas realmente é muito difícil falar nesse tema abordando pelo ponto de vista espiritual. Mas quem conhece as leis que regem a reencarnação sabe que não há injustiça por parte de Deus. Mas quem assiste a um vídeo como esse aqui e não entende o que é a reencarnação, acaba até se revoltando, achando que estamos falando que os nossos irmãos judeus que sofreram aquelas terríveis atrocidades no Holocausto mereciam aquilo, mas não mereciam de maneira nenhuma. Ninguém reencarna para sofrer daquela maneira. Bom, é dito por muitos que os judeus mortos no Holocausto estariam então expiando erros de reencarnações passadas. Então, quando em reencarnação passada eles eram soldados do rei Davi. E mesmo que seja isso, pessoal, eles não precisariam passar por todas aquelas atrocidades no Holocausto, mesmo que eles tivessem que expiar erros do passado, pois a espiritualidade encontra meios para que essas dívidas sejam pagas. Portanto, quem não conhece a reencarnação e ouve algo assim, acha que as pessoas estão dizendo que os judeus mereciam passar por aquilo, quando não é verdade. Não precisaria haver o Holocausto para que eles expiassem erros de reencarnação passada. A espiritualidade teria encontrado um outro caminho para que essas expiações ocorressem. Mas então eu vou mostrar aqui para vocês aquilo que está exposto no belíssimo livro O Sublime Peregrino, psicografado pelo médium Hercílio Maes e enviado pelo espírito, pelo mentor espiritual Ramatiz.
Segundo Ramatiz, pessoal, examinando as tropelias sangrentas narradas no Velho Testamento, podemos certificar-nos do imenso número de soldados, comparsas e aventureiros judeus que naquela época praticaram as mais bárbaras atrocidades. No entanto, sob o gládio da justiça divina, eis que eles retornaram à carne, travestidos ainda na figura de judeus, porém humilhados e vítimas dos nazistas nos famigerados campos de concentração e em mortes cruéis, para resgatar os débitos clamorosos do pretérito. Então aqui, pessoal, Ramatiz diz que os judeus mortos no Holocausto sofreram aquelas atrocidades terríveis, expiando erros de reencarnações passadas, quando eles eram soldados do rei Davi. Já já eu vou falar sobre isso aqui com vocês. Agora veja a nota do médium Hercílio Maes sobre a reencarnação de Hitler. Olha só. Segundo certo comunicado mediúnico por entidade de reconhecido critério espiritual, Hitler, no passado, foi o rei Davi e comandou inúmeras vezes as hecatombes sangrentas registradas a miúde na Bíblia. Mas, de acordo com a lei de quem com ferro fere, com ferro será ferido, o seu espírito retornou à terra, na Alemanha, e sob a injunção do karma, abriu as comportas do sofrimento redentor para os seus próprios comparsas e soldados que comandou outrora e lhe cumpriram fielmente as ordens bárbaras. Assim, os mesmos judeus que ele trucidou neste século, nos campos de concentração, já tinham vivido com ele e eram os mesmos soldados e comparsas impiedosos afeitos aos massacres dos povos vencidos, como exemplo a esmo das barbaridades cometidas pelo rei Davi e seus exércitos no passado. Eis o que se encontra em Reis, livro 2, capítulo 12, versículo 31, e transcrevemos: E trazendo seus moradores, os mandou cerrar, e que passassem por cima deles as carroças ferradas, e que os fizessem em pedaços com cutelos, e os botassem em fornos de cozer tijolos. Assim o fez com todas as cidades dos amonitas, e voltou Davi com todo o seu exército para Jerusalém. Então, pessoal, vamos procurar entender aqui. O rei Davi reencarnou na terra como Hitler, reencarnou para fazer o mal, e assim fazer com que os seus soldados da reencarnação passada, agora judeus que ele via como inimigos, pudessem sofrer expiações de erros passados. Mas será mesmo? Não, pessoal, de maneira nenhuma. Hitler não reencarnou com a missão de fazer o mal, porque ninguém reencarna com a missão de fazer o mal. Muito pelo contrário, reencarnamos para fazer o bem e assim evoluir. Provavelmente ser um líder político já estava no planejamento dele. Mas então, o que poderia ter acontecido? Na minha opinião, esse espírito com traços guerreiros, pois vejam todas as campanhas militares do rei Davi, acabou sucumbindo às suas próprias más tendências. Porque vejam, pessoal, imaginem a evolução através das reencarnações como uma imensa escada, e cada degrau é uma reencarnação. Quando nós reencarnamos e conseguimos evoluir, nós subimos um degrauzinho, mas por vezes nós não conseguimos essa evolução, então nós ficamos estacionados no mesmo degrau. E com a gente, estacionado também nesse mesmo degrau, estão todas as nossas más tendências, que nós não conseguimos eliminar agora. Por isso que cometemos os mesmos erros de reencarnação passada. E na minha opinião foi isso que ocorreu com Hitler. Mas e quanto às vítimas de Hitler? Vamos supor que sim,
eram soldados então do rei Davi em outra reencarnação. E devido às atrocidades que cometeram, agora teriam que expiar esses erros. Veja bem, isso não justifica a existência do nazismo e do Holocausto de maneira nenhuma. Não se trata disso aqui. Não se trata de propagar isso aqui nesse vídeo ou mesmo no livro O Sublime Peregrino. O Holocausto, pessoal, foi um crime terrível que não pode ser esquecido para que coisas do tipo não aconteçam novamente. Mas imaginem, Deus sendo amor, justiça, bondade e misericórdia, ele permitiria que algo como aquilo, aquelas atrocidades terríveis, acontecessem sem algum propósito? Claro que não. Hitler não reencarnou para fazer o mal, e os judeus não reencarnaram para sofrer aquelas atrocidades todas. Mas note, a espiritualidade usa da perversidade do coração do homem aqui no planeta de provas e expiações para que os resgates, as expiações de erros do passado sejam realizados. Então, as atrocidades que os judeus sofreram em virtude da perversidade do coração de Hitler e de quem estava à sua volta, fez com que aqueles espíritos pudessem expiar erros do passado quando foram soldados do rei Davi. Compreenderam, pessoal? Os judeus não precisariam passar por tudo aquilo, pois os resgates poderiam ocorrer de várias formas. Eles passaram tudo aquilo devido à perversidade do coração de Hitler e não por um plano da espiritualidade. Nunca a espiritualidade faria com que um espírito reencarnasse para fazer o mal, e nunca a espiritualidade também faria espíritos reencarnarem para sofrerem tanto como os judeus sofreram durante o Holocausto. Vocês conseguem compreender isso? Não é apenas em relação ao Holocausto. Todas as expiações que nós estamos sujeitos, às vezes acontecem devido à perversidade do coração de outras pessoas. A espiritualidade, em nenhum momento, ela vai traçar planos perversos para nenhum espírito reencarnado. Mas quando um espírito reencarnado usa da sua perversidade para atacar outras pessoas, então aí ocorrem expiações de erros de reencarnações passadas. Eu quis aproveitar essa pergunta do amigo Felipe para a gente desmistificar algumas questões. Por exemplo, que o espírito reencarna com a missão de fazer o mal, para que outros espíritos expiem erros do passado, mas não é assim que funciona. Ou, por exemplo, que espíritos tenham que reencarnar para sofrer atrocidades tão grandes como aquelas que os judeus sofreram no Holocausto. Não é assim que funciona também. Ou nesse caso específico, que os judeus, por exemplo, mereciam aquele sofrimento para expiarem erros do passado. Não é assim também que funciona, pois eles não mereciam aquilo. Aliás, ninguém merece. As expiações teriam que ser realizadas de alguma maneira, como nós realizamos sempre, mas daquela forma, mediante a crimes terríveis praticados pelos nazistas, não. Aquilo aconteceu, repito, devido à perversidade do coração de um espírito, Hitler, que reencarnou, acreditem, para fazer o bem, como todos nós. Porém, se perdeu e praticou os maiores atos de maldade e crueldade. Então que, através desse vídeo, a gente possa desmistificar muitas coisas. O Espiritismo não prega de maneira nenhuma que os judeus mereciam passar por aquilo. De maneira nenhuma. Mais uma coisa que é preciso que a gente entenda. Todos nós
reencarnados no planeta de provas e expiações, estamos expiando erros do passado. Não foram apenas os judeus que expiaram. Nós, aqui, nesse momento, também estamos expiando de uma forma ou de outra. Então, que a gente possa entender o que é a lei de reencarnação para que a gente possa emitir opiniões. Isso é importantíssimo. Antes de alguém falar que a doutrina espírita prega a perversidade, porque ela prega que nós estamos sendo castigados por erros do passado, não. A doutrina espírita não prega isso. Deus não castiga ninguém. As expiações e provas são oportunidades sagradas para que nós possamos nos redimir dos nossos erros de reencarnações passadas e para que a gente possa evoluir e caminhar firmes rumo à nossa evolução, rumo à verdadeira felicidade. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!